Olá, bom dia. Quero falar em continuidade ao vídeo sobre o gnosticismo, falar um pouco sobre Marcião, o herege. Marcião era filho de um bispo, né, na cidade de Sinop, na região do Ponto, né, e por volta do ano de 144 ele começa com as suas doutrinas, né, começa com a sua ideia, uma ideia dualista, né, uma ideia de divisão, né, entre o bom e o mal. Então, Marcião ele vai a Roma tentando expandir as suas ideias e ele ganha uma série de admiradores, né? E tentaram até fazer dele bispo. Porém, alguns cristãos, vendo que o que Marcião ensinava era errado, eles recusam a ideia de Marcião. Porém, Marcião ele segue com a sua ideia. E qual era essa ideia? A ideia de Marcião era que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Ele faz uma oposição entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Então, dentro de uma ideologia grega, né, Deus ele é espírito e o espírito é bom. E o espírito não cria matéria porque a matéria é má. Então Deus não poderia ter criado o mundo, porque como pode um Deus espiritual e bom criar a matéria que é má? Então, para Marcião, Deus não é o Criador, o Deus do Novo Testamento não é o Criador de todas as coisas, mas sim o Demiurgo. O Demiurgo é um Deus inferior na constante filosófica, né, ali que Deus é um ser espiritual que ele emana íons, né? E um desses íons, que é o Demiurgo, ele se rebela contra Deus, né? E ele cria a matéria, entendeu? E esse Deus, Marcião identifica como o Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus rancoroso. É assim que Marcião identifica o Deus do Antigo Testamento, um Deus que pune os homens, um Deus que tem prazer na dor e no sofrimento humano. Então, Marcião ele ensina essa doutrina e faz oposição a essa doutrina com o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, né? Jesus apresenta o Pai, o Abba, que é um Deus amoroso, é um Deus que quer restaurar, um Deus que quer salvar, um Deus que quer perdoar, um Deus que está disposto a salvar a humanidade da criação do Demiurgo. Então, esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, ele envia um dos seus íons, né? Ele envia um espírito, né? Elevado para que pudesse levar o homem ao pleno conhecimento, à sabedoria, para que pudesse se libertar desse mundo mal. Então, essa é a visão marcionita. Então, na visão marcionita, Jesus não nasce de Maria. Jesus aparece já como adulto, no tempo de Tibério ali, e Marcião não crê, né, tanto no nascimento, na morte, na ressurreição de Cristo. Então, Jesus é um espírito elevado que foi enviado pelo Deus Pai para salvar a humanidade. Ele faz essa oposição. Então, nessa ideia, Marcião ele rejeita a condenação. Para ele, esse Deus bom, ele não vai julgar ninguém, ele não vai condenar ninguém, porque Deus é amor. Então ele vai salvar todo mundo. Isso é uma ideia muito perigosa, é uma ideia que é até muito compartilhada nos dias de hoje. Tem muita gente pensando sobre isso, que é um universalismo, né? Uma ideia de que todo mundo vai ser salvo. E não é isso que o texto bíblico diz. E Jesus faz clara a manifestação de que o Pai é o Criador de todas as coisas. O Pai é aquele que criou todas as coisas. João, ele escreve, né, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi criado seria criado. Então, é claro que há no texto bíblico uma ligação de Jesus e o Pai na criação da humanidade. Porém, Marcião, para sustentar a sua tese, a sua teoria, ele elimina os textos, né, que falam que o Pai estava na criação, que o Filho participa da criação, e mantém no texto somente aquilo que lhe interessa. Ele cria um cânon, né? Ele é o primeiro cara a criar o cânon, e a importância dele é isso, porque ele cria um cânon onde só há somente as cartas paulinas, com alguns recortes, e o Evangelho de Lucas, tirando todos os textos que favorecem os judeus, que falam bem dos judeus, porque para ele os judeus era uma raça que não merecia dignidade alguma. Então Marcião é um antissemita clássico, né? E escreve, faz essa oposição. Então Marcião, ele, por mais que ele tenha sido rejeitado pela igreja, ele angariou muitos súditos para ele, muitas pessoas creram na religião de Marcião, né? E ele estabeleceu uma igreja formada até com uma hierarquia, com bispos e presbíteros durante um bom tempo. Então, Marcião é importante por quê? Porque a partir de Marcião, a igreja ela começa a se reunir, se organizar dentro de uma estrutura. E a igreja cria algo que nós conhecemos como o cânon, o credo e a apostolicidade. Então, são as armas da igreja para combater essa ideologia de Marcião. Depois eu vou falar um pouco sobre o credo apostólico, o credo que é criado como um combate, né, às heresias de Marcião.